Se você já sentiu que precisa escolher entre ser feminina e ser levada a sério no trabalho, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre como conciliar feminilidade, assertividade, se posicionar sem medo e conquistar respeito em ambientes de trabalho predominantemente masculino. E sim, é possível você ser delicada e ser forte ao mesmo tempo. Existem inúmeras profissões com predominância masculina. Todas as engenharias, no meu caso a engenharia agronômica, por exemplo, engenharia civil, engenharia elétrica, a parte de finanças também, há uma grande predominância masculina. Mas enfim, qualquer uma das profissões em que você tem que trabalhar no mundo masculino. Trabalhar no mundo masculino é fácil, não é difícil. A cabeça dos homens é muito simples, mas existem regras não ditas que podem fazer toda a diferença para você se destacar sem perder a sua essência. E lidar com homens é você saber fazer piada de quinta série, mas as suas piadas não podem ser muito pesadas. Você precisa ser simpática, mas a simpatia em excesso pode ser mal interpretada. Você pode ter amizades, mas essas amizades precisam ter limites bem definidos. Existem coisas que nós vamos discutir aqui que muitas pessoas não vão concordar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mudar a minha forma de agir por causa disso. Ah, mas você vai perder a sua essência e a sua autenticidade para se encaixar no mundo masculino? Você pode fazer o que você quiser, mas ainda assim você vai estar no mundo deles. E faz parte. A vida é flexível. É você se adaptar ao ambiente que você se encontra. Quando você muda de país, você vai perder a sua essência? Não, você continua com a sua autenticidade, com a sua essência, mas você precisa entender quais são as leis desse país. Quais são as regras? Porque você vai viver em um mundo diferente, em uma sociedade diferente, em um ambiente diferente do que você estava antes. Ninguém vai perder a sua essência, ninguém vai perder a sua autenticidade, inclusive o vídeo é para isso. Mas você precisa entender melhor esse mundo para que você consiga se destacar, se conectar a pessoas. E o segredo é o limite que você aprende a construir nessas relações. E hoje eu quero te mostrar como estabelecer esse equilíbrio dentro desse mundo que é diferente do nosso. Primeiro ponto a ser discutido. Você não precisa abrir mão da sua feminilidade. Quando eu comecei a trabalhar, na minha equipe eu era a única mulher. E eu acreditava que eu precisava abrir mão da minha feminilidade para eu poder ser respeitada, para eu poder ser levada a sério. Nada de maquiagem, roupas largas, cabelo sempre preso. Eu acreditava que se eu me arrumasse, as pessoas teriam uma visão de que eu era uma menina fútil, burra e pouco profissional. Era exatamente o meu sentimento. E eu percebo que não era um medo só meu. Ainda hoje, eu vejo a mesma coisa acontecendo nas mulheres que começam a sua carreira nessas profissões que são de predominância masculina. E se masculinizar, achando que será mais fácil fazer parte desse mundo, não é a solução. Com o tempo eu percebi que esse pensamento estava errado. O autocuidado, ele não tira a sua credibilidade. Ao contrário, ele comunica autoconfiança, autoestima. Sua energia feminina não é o seu ponto fraco. Porque você vai precisar saber transitar entre a sua energia feminina e a sua energia masculina quando for necessário. Você precisa estar no seu estado feminino, atenta, mediadora, detalhista, acolhedora. E ao mesmo tempo você precisa conseguir acessar a sua energia masculina quando for necessário. Precisão, ação, assertividade. Tem vários vídeos no canal falando sobre energia masculina, energia feminina e quais são as particularidades de cada um. Mas você precisa, para você ter sucesso no mundo masculino, quando você consegue equilibrar essas duas energias, você se torna o que a gente chama de matriarca. Você é uma mulher que está no seu estado feminino, mas você consegue acessar todas as qualidades da energia masculina quando necessário. E isso é poder. A questão aqui principal é que você não precisa se masculinizar para você ter acesso ao mundo deles, para você ser respeitada ou ser aceita. O segundo ponto a ser discutido pode ser um pouquinho polêmico. Vamos lá. Sedução versus atração. São duas coisas muito diferentes. Sedução é força, atração é poder. E quando uma mulher trabalha no mundo masculino, ela precisa saber esses dois conceitos de forma bem definida. A sedução pode ser muito útil, mas no mundo masculino ela pode ser um tiro no pé. Vocês vão entender. Quando você sabe conquistar as pessoas através da sedução, isso pode te trazer problemas constantes. E isso, gente, pode ser de forma totalmente inconsciente, não intencional. Acontece muito das pessoas utilizarem a sedução, utilizarem a linguagem corporal de sedução para conquistar pessoas sem ter uma intenção real. Mas o outro vai te entender de forma errada. A sedução, ela traz consigo uma promessa, mesmo que sem intencionalidade. Ou seja, uma mensagem no subconsciente da outra pessoa de que você está fazendo uma promessa
dando esperança de que você fornecerá algo a ela em algum momento do futuro. Para todas as pessoas, mas principalmente aquelas pessoas que trabalham com vendas, se você tiver a sedução como principal forma de conquistar pessoas, isso tende a não dar muito certo. Porque a pessoa seduzida, ela volta para colher o que lhe foi prometido. E quando você disser não é bem assim, isso pode ser verbalmente ou pode ser sutil, viu, gente? Pode ser de forma muito sutil, pode ser apenas uma indireta, pode ser várias reações da pessoa. E quando você disser não é bem assim, lá se foi o seu tempo gasto, lá se foi a sua venda. Isso pode se estender para outros clientes seus ou para outros colegas, não importa. Eu falei venda como exemplo, mas isso pode ser no seu dia a dia, com colegas de trabalho, com a sua equipe, com pessoas terceirizadas que trabalham com a sua empresa. E atrair as pessoas de forma correta gera admiração e respeito pela forma com que você se comporta. E a gente não está falando aqui de ter super habilidades, de ser uma pessoa fora da curva, ter um alto potencial de lidar com pessoas. É você aprender a se conectar às pessoas de forma correta para não trazer maus entendidos. São coisas muito básicas. É você aprender a ser ouvinte, ouvir as pessoas. Gente, isso tem um poder. Isso tem um poder muito grande. Você se conectar às pessoas através da atenção, dê ouvido para o que a pessoa está falando, reaja às histórias que você está ouvindo, fazer as pessoas se sentirem inteligentes, fazer as pessoas se sentirem especiais. Lógico, lembrando sempre dos limites que você vai estabelecer antes das relações começarem. Sempre se preocupando com a sua feminilidade, com a sua aparência, porque aqui a gente está falando de um conjunto de coisas para que a gente atraia pessoas. Os olhos fazem parte desse conjunto. A beleza, o autocuidado. E é sempre bom lembrar que nós estamos falando aqui de uma forma generalizada. Existem exceções. Existem pessoas que vão agir corretamente, que vão fazer tudo corretamente e mesmo assim vai talvez passar por situações em que ela terá que tomar uma atitude por ter sido constrangida, por ter passado por uma situação difícil, porque alguém entendeu errado, mesmo com tudo que você faça. Mas a gente está falando do geral, tá? A gente não está falando da exceção, ok? Então, gente, trabalhe a sua postura, tom de voz, interações, cuidar muito das interações para que você crie um respeito natural, né, entre essas relações. Isso vai facilitar a sua vida, principalmente para quem está começando a trabalhar, iniciou a sua carreira, tá no mundo masculino, muitas vezes tem dificuldade de entender, de ser mais assertiva, de ser mais direta, porque a gente tem essa dificuldade, né? A mulher tem essa dificuldade de ser mais direta, ela é mais detalhista, e muitas vezes no mundo corporativo, no mundo masculino, isso não é uma coisa tão boa. Pode ser bom em alguns momentos, mas no geral não é tão legal. E o próximo ponto que nós vamos discutir, que também é de extrema importância, nós vamos falar sobre a linguagem corporal e a importância dela para todos nós, em todos os ambientes, mas no ambiente masculino é essencial. O seu corpo fala antes de você abrir a boca. E no ambiente de trabalho, pequenos gestos fazem toda a diferença. Muitas pessoas têm isso nato, né? Elas conseguem se impor através da linguagem corporal, mas muitas vezes a gente precisa adquirir conhecimento para saber como se posicionar e como muitas vezes resolver situações somente através da linguagem corporal. Por que que isso é tão importante quando a gente está inserido no mundo predominantemente masculino? Os homens entendem as coisas de forma muito errada. Eles confundem situações. Eles não são tão sensíveis a detalhes como nós. Eles não têm um nível de percepção que nós temos. Eles são diretos. A rigidez com que você mantém o seu corpo em certos momentos, mostrar seriedade diante de situações e de coisas que te incomodaram, utilizar o afastamento, sentar paralelo e não direcionado a certas pessoas, dependendo do contexto, cabeça erguida, voz incisiva, ser o mais firme possível. Tome cuidado para você não se tornar aquela pessoa rígida, inflexível, até porque você precisa se conectar às pessoas. Mas é aprender a utilizar a linguagem corporal quando for necessário, para você estabelecer aqueles limites que nós conversamos lá no início. Primeiro, acabe com as sutilezas. Muitas situações poderiam ser resolvidas antes de que se tornem situações constrangedoras. A pessoa começa com sutilezas, ela começa com indiretas, dê cortes precisos naquela pessoa que começa a querer ter intimidade com você antes mesmo de vocês construírem uma relação. Sabe aquelas pessoas? Isso acontece com todo mundo, mas é lógico que no mundo masculino você tem que ser mais precavida ainda. É aquela pessoa engraçadinha,
que ela quer passar, como se diz, pôr o carro na frente dos bois. Segundo, a mulher não pode rir em excesso, ela não pode ser simpática em excesso. Infelizmente, mas é a realidade. Pode chorar, pode espernear, mas é a realidade. Você precisa saber dosar a simpatia e saber o momento certo em que você pode dar ousadia para outra pessoa brincar com você, ou você saber o momento certo de você brincar com essa pessoa. A brincadeira ela tem que ter um time exato. Ela tem que começar em um momento, como eu falei, como você já estabeleceu os seus limites. Você já mostrou que aquilo ali é só uma relação de trabalho, ou aquilo ali é só uma amizade. Terceiro, toques. Tome muito cuidado com toques. Toque no ombro, toque no braço. São coisas extremamente íntimas. Então as pessoas podem te interpretar de forma errada. Às vezes para você é totalmente inocente. Mas às vezes uma risada, e coloca a mão no ombro de alguém ou toca no braço de alguém. É como se você, dependendo do contexto, tudo tem um contexto, é como se você estivesse abrindo oportunidade, dando condição. Por isso que eu acho que quando a gente trabalha no mundo masculino, a gente tem que ter essas coisas muito bem definidas e ter um cuidado muito grande. Não é que você deva ser aquela pessoa chata, séria, que não brinca, que não faz piada. Não, porque senão você vai ser excluída e você não vai fazer parte da sua equipe, você não vai fazer parte desse grupo. Só que você precisa saber dosar isso. Você não precisa escolher entre ser feminina e ser respeitada. Ao ajustar a sua postura, a sua linguagem corporal, a sua imagem, a sua forma de interação com as pessoas, você cria um espaço onde você é admirada pela sua competência e pela sua autenticidade. E se esse vídeo fez sentido pra você, não se esqueça, clique no gostei, se inscreva no canal. Aqui vai aparecer uma playlist sobre energia feminina. Vá lá assistir que você vai gostar. Tenho certeza que vai ser muito útil. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!